Bem-vindos, amigos, ao quarto áudio sobre Kali Yuga, avançando nas informações confidenciais sobre esta última era de Kali. Hoje nós vamos falar sobre as qualidades imorais das pessoas. O que vai acontecer, a que ponto vamos chegar. Nós vamos falar também, se não ficar muito comprido e eu dividir em outro áudio, sobre o que vai acontecer com relação às fraudes nos negócios, o que ocorrerá nas posições sociais, o que ocorrerá com relação ao dinheiro, às trocas. Então vamos lá, fazendo uma oração inicial. Om Nagyana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurum Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Tradução. Nasci na mais obscura ignorância, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com o fogo do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Ofereço minhas respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas do Senhor, que estão cheios de compaixão pelas almas caídas e que são exatamente como árvores dos desejos, que podem satisfazer os desejos de todo mundo. Amigos, relembro o aviso para pessoas sensíveis, essas leituras e as mais avançadas, elas são recomendadas para maiores de 16 anos e com acompanhamento, uma associação com devotos mais antigos para tirar dúvidas e apoiar. Então, prosseguimos. Vamos falar sobre as qualidades imorais das pessoas. Quando os governantes se tornam muito nocivos, as pessoas não têm opção, além de se degradar e cair em formas mais profundas de corrupção. No último áudio, nós paramos justamente nessa parte falando dos efeitos de governantes de classes baixas no poder, de pessoas corruptas, movidas pelo modo da ignorância. Portanto, a respeito das qualidades das pessoas em Kali Yuga, o Mahabharata, no Varna Parna 190, nos versos de 11 a 14, no 25, 38, 39, 40, 45, 52, 53, 56, 68 a 70, explica: ó melhor da dinastia Bharata, na era das trevas, a era Kali, a virtude misturada com 3 partes de pecado vive ao lado dos homens. Assim, declara-se que a virtude espera pelo homem, restando apenas 1/4 dela. Ó Yudhishthira, informo-te que a duração de vida, a energia, o intelecto e a força dos homens diminuirão gradualmente a cada yuga. Ó Yudhishthira, os brahmanas, os kshatriyas, os vaishyas e os shudras falsamente praticarão moralidade e virtude, e os homens em geral enganarão seus semelhantes espalhando uma falsa rede de virtudes, apenas superficialmente. Homens com falso orgulho de serem eruditos esconderão a verdade com seus atos. Eles irão propor verdades falsas para seu benefício próprio. Nesse período, os homens desfrutarão de coisas proibidas pelos Shastras.
Não há dúvidas de que o mundo será um campo de atividades dos melechas, aqueles da classe mais baixa. Os falsos eruditos depreciarão a verdade. Os mais velhos exibirão a loucura dos jovens, e os jovens exibirão a senilidade dos mais velhos. Os covardes terão a reputação de corajosos, e os corajosos serão tão melancólicos, tolos, quanto os covardes. Nesta era, os homens não confiarão uns nos outros. Ó Rei, homens e mulheres se tornarão completamente livres para praticar atos imorais em suas condutas. Quando essa era chegar, eles não irão tolerar os atos uns dos outros. O território será castigado pela escassez e pela fome. As estradas serão tomadas por homens luxuriosos e mulheres impuras. As mulheres odiarão seus maridos. Quando essa era chegar, certamente os homens adotarão a conduta de melechas. Eles se alimentarão de todas as coisas, sem distinção. Serão livres, irrestritos em seus atos. Quando essa era chegar, os homens, movidos pela sua natureza, agirão com crueldade e criticarão seus semelhantes. Tudo isso acontecerá nesse Yuga de Kali. Informa-te que esses são os sinais deste Yuga, Kali. Quando os homens se tornarem sempre violentos, pecaminosos, carnívoros e viciados em bebidas intoxicantes, então esta era de Kali terá chegado. Em tal Yuga, as nuvens derramam chuva irregularmente. Fecha aspas. Amigos, eu recomendo, relembro aqui, para começar a ouvir sobre Kali Yuga pelo primeiro áudio ou primeiro vídeo no YouTube com tradução automática, na sequência, na playlist específica de Kali Yuga. Prosseguindo. Isso significa que às vezes pode chover muito e outras vezes a chuva pode não ser suficiente. Isso mostra o desequilíbrio da natureza, que é apenas um reflexo do próprio desequilíbrio da consciência da humanidade. É essa consciência da massa global de pessoas que emite uma vibração que afeta o planeta e a forma como a natureza responde à humanidade. Na era de Kali, as pessoas também terão pouco respeito pela natureza e pouca consideração na forma como tratam os animais. O Mahabharata, no Vanaparva 190, verso 27, 57 e 60, explica, abre aspas, os homens cultivarão as terras baixas e utilizarão vacas e bezerros que não têm mais que 1 ano para arar e transportar cargas. As pessoas destruirão impiedosamente árvores e jardins. Os homens estarão sempre em ansiedade pelo seu sustento. Quando os homens matarem uns aos outros, quando forem maliciosos, cruéis e destruírem os animais, então tudo isso será reconhecido como esse Yuga da era de Kali. Fecha aspas. As qualidades das pessoas que vivem em Kali Yuga também são descritas mais detalhadamente em muitos outros Puranas. A Vidyesvara Samhita 1, de 12 a 37, do Shiva Purana, relata que, no começo da terrível era de Kali Yuga, os homens se tornarão desprovidos de boas qualidades. Eles se ocuparão em caminhos perversos e se desviarão das vocações honestas. Eles cobiçarão as riquezas e as mulheres de outros homens
e ferirão outros para lucrar. Eles serão ateístas e considerarão o corpo como o eu. Assim, pensando que o corpo é sua verdadeira identidade e que dar prazer a ele é o objetivo da vida, eles serão escravos da luxúria. Todas as classes de pessoas abandonarão seus deveres e adotarão caminhos perversos. Os comerciantes utilizarão meios desonestos para ganhar dinheiro e serão conhecidos por enganar as pessoas. As mulheres terão inclinações para más condutas, desprezarão seus maridos e desempenharão destemidamente atividades frívolas. Homens e mulheres se ocuparão em flertes. Serão levados por seus desejos e flertes e buscarão conexões ilícitas com amantes. Nós já explicamos que Kali Yuga teve início 5.000 anos atrás. E, claramente, nem todas as pessoas estão exibindo todos esses sintomas. Entretanto, algumas dessas descrições não nos parecem familiares. Relembro aqui, amigos, que quando Krishna apareceu na Terra, no final de Dvapara Yuga, na era de Dvapara Yuga, a terceira, na verdade, quando ele partiu depois, já se viam os efeitos da era de Kali. Então, explicando melhor. Quando Krishna apareceu no final de Dvapara, na verdade, começou a era de Kali Yuga, mas os efeitos não eram visíveis, porque este aparecimento da forma original de Deus na Terra não deixavam com que os efeitos aparecessem. A sua presença aliviava, a presença da própria Suprema Personalidade de Deus. Mas quando ele partiu, os efeitos começaram a aparecer. Então, qualquer um pode reconhecer essas características que nós estamos lendo, os sintomas de Kali Yuga, em muitas áreas da vida atual. Olhe ao redor. Mais do que nunca, nós podemos ver as pessoas servindo aos seus desejos sensuais e sexuais. Os crimes estão aumentando e se tornando mais depravados e insensíveis. E os padrões morais na mídia e no entretenimento estão cada vez mais baixos. Como nunca antes, precisamos ser muito cuidadosos com tudo, com comerciantes e golpistas que têm desenvolvido novos métodos para enganar as pessoas, principalmente com o aparecimento da inteligência artificial, que aumentará ainda mais o grau de ilusão, Maya. Também vemos cada vez mais pessoas abandonando as responsabilidades da vida conjugal e da criação dos filhos, que colocaram no mundo, para fazer qualquer outra coisa, não é verdade? Assim, os sintomas de Kali Yuga são muito proeminentes e estão aumentando. E com o que nós vamos falar a seguir, nós podemos reconhecer mais desses sintomas e entender o que ainda está por vir. O Vayu Purana 58, de 68, o verso 68 e 69, descreve mais aspectos do caráter das pessoas de Kali Yuga. Abre aspas. Devido à miséria amplamente disseminada, as pessoas viverão pouco. Reinos serão exterminados. Doenças, desilusões, depressão, infelicidade e todo tipo de atividades ignorantes prevalecerão em Kali Yuga. Com o advento de Kali Yuga que já estamos vivendo, as pessoas matarão e destruirão crianças no útero. A longevidade, a força e a beleza decairão. A expectativa de vida para os homens castigados por tais sofrimentos será de 100 anos de vida máxima.
Fecha aspas. A seguir, nós já damos o aviso de gatilho para informações mais sensíveis. Como esse número de vidas será reduzido e o que vai acontecer. Então, se você é uma pessoa sensível, recomendamos não ouvir essa playlist. O Brahma Vaivarta Purana, no Prakriti Kanda 7, nos versos 37 e 38, também diz que mesmo no começo de Kali Yuga, haverá pessoas degradadas tidas como ascetas, hábeis espiritualistas. Tais enganadores assumirão de maneira fraudulenta a persona de ascetas, mas continuarão acusando todas as pessoas e encontrando defeitos nos outros para aumentar seu próprio status. Entretanto, as pessoas que acreditam no Senhor Vishnu, que é Krishna, deverão ser corretamente chamadas de devotos do Senhor Vishnu. Ainda assim, mesmo nesse período, os ladrões se tornarão assassinos. Assim podemos entender que precisamos ser cautelosos para não sermos enganados por aqueles que se passam por autoridades espirituais apenas para ter um estilo de vida fácil, mas que não podem fornecer nenhum benefício espiritual àqueles que buscam por conhecimento espiritual genuíno. Os devotos do Senhor Vishnu são os que podem oferecer os níveis mais profundos de compreensão espiritual. Mesmo assim, poucos estão interessados. Lembrando que os devotos são chamados de Vaishnavas, porque eles são devotos do Senhor Vishnu. E o Senhor Vishnu é uma expansão plenária do próprio Senhor Krishna, da Suprema Personalidade de Deus. Então, Krishna não é diferente do Senhor Vishnu. São a mesma essência, a mesma pessoa. O Linga Purana 40, de 1 a 18, também traz muitos exemplos do que encontraremos no caráter e nas qualidades das pessoas que vivem em Kali Yuga. Relata-se que, com o desenrolar da era de Kali, os homens serão motivados pelo modo da ignorância e adotarão a mentira como um traço comum. Eles não hesitarão em matar ascetas ou devotos, aqueles no caminho espiritual que, daqui centenas de anos, serão forçados a abandonar as cidades. Haverá constante negligência, doenças, fome, medo, estiagens terríveis, desavenças e oposições entre diferentes partes do mundo. As pessoas serão pecaminosas, irritáveis, mesquinhas e não mais considerarão a literatura védica como uma autoridade. Elas serão gananciosas, maliciosas e mentirosas. Elas se empenharão para satisfazer desejos perversos. Será recorrente a matança de fetos no útero e de heróis e homens bons. Além disso, durante a era de Kali, a terra produzirá muitos frutos em uma área e fome em outras. Não haverá qualquer tipo de equilíbrio. Eu já adianto aqui, amigos, que essa perseguição a pessoas que seguem a Deus, aqui cita os devotos, Vaishnavas, mas aqui se incluem os cristãos, a todas as pessoas de religiões que realmente seguem seriamente e têm uma devoção à Suprema Personalidade de Deus. Todas essas pessoas que possuem uma espiritualidade verdadeira serão perseguidas e obrigadas a abandonar as cidades e se refugiar em florestas e em lugares escondidos. Prosseguindo, o Vayu Purana 58, de 53 a 54, e o 58,
concorda e explica que as pessoas mendigarão umas às outras. Elas comerão carne cotidianamente, o que provocará a matança de inúmeros seres inocentes. Elas serão invejosas, sempre usarão palavras rudes e carecerão de honestidade. Ninguém devolverá a ajuda recebida. As pessoas se tornarão magras e fracas. Elas se entregarão sem hesitação às atividades que causam sua própria queda. E os homens terão uma consciência antipática e terão cabelos longos. Caros amigos, nós já vemos tudo isso acontecer, né? Só estamos avançando mais em informações mais detalhadas. E antes de terminar essa longa leitura, esses longos comentários, já vou dizer aqui por que estamos lendo sobre Kali Yuga. Porque nós já temos em todas as escrituras védicas o que foi deixado pelo próprio Krishna e em várias outras religiões, o que nós devemos fazer para sair dessa situação. E de todas as religiões, a religião védica, da cultura védica, ela é a única que traz detalhes de exatamente o que fazer, o que não fazer e como nos relacionarmos com Deus. Então, por que lemos? Justamente para chamar a atenção das outras playlists e das escrituras védicas para que façamos exatamente o que eu gravei em centenas e centenas de áudios. Eu e meu marido, Ananda Vardhana, falando exatamente como devemos agir, como devemos fazer para justamente sair desse plano material, indo para o plano espiritual, para nunca mais ter que voltar a este plano, para continuar vivendo nessa era que vai cada vez se degradar mais. Então a era de Kali Yuga, repetindo, ela tem 432 mil anos. Já vivemos cerca de 5 mil anos. Ainda faltam 427 mil anos. Nós temos que estudar profundamente e fazer tudo o que os Vedas pedem para justamente não precisarmos reencarnar e continuarmos pecando, para voltarmos a viver e sofrer tudo o que vamos ler aqui. E isso é muito simples. É muito simples o que devemos fazer. Então eu convido a ouvir todas as nossas playlists e buscar uma associação para entender os Vedas. Prosseguindo. Mesmo o Kurma Purana, em 1.30, nos versos 3, 7 e 15, esclarece sobre o que esperar do tipo de pessoa que será proeminente em Kali Yuga. Declara-se que os sujeitos nascidos em Kali Yuga são ímpios, gananciosos, mentirosos, muito raivosos e desprovidos de brilho. A matança de fetos e homens meritórios será uma prática comum entre os reis e governantes para se manterem no poder. Prevalecerão a miséria, a curta duração de vida, a exaustão dos corpos físicos, a difusão de doenças e os hábitos maliciosos decorrentes do apego aos caminhos da irreligião. O Brahmanda Purana 1.2.31, nos versos 69 e 70, e lemos em detalhes porque provamos onde estão as informações em todas as escrituras védicas citadas, também explica que em Kali Yuga as pessoas têm a duração de vida menor devido a doenças e estão constantemente ocupadas em relatar seus problemas corpóreos. Seus corpos diminuem, reduz-se a força e a beleza. A prática de matar crianças no útero se populariza devido à inimizade, enxergar as crianças como um incômodo. O Narada Purana,
em 1.41.22 e seguintes, também traz muitas predições do que encontraremos nesta era, muitas sendo similares àquelas que foram já faladas acima. Entretanto, algumas das diferenças são as seguintes. Devido à curta duração de vida, as pessoas não terão tempo para aprender muito. Com a diminuição dos saberes e conhecimentos culturais, haverá um aumento dos caminhos desequilibrados e maliciosos. Não possuindo muita riqueza, as pessoas irão se vangloriar e fazer um falso espetáculo de piedade. Elas se atrairão por se vangloriar e por depreciar os outros. Ninguém será um discípulo, preceptor ou mestre, filho, pai, esposa ou marido de verdade. Com o avanço de Kali Yuga, mesmo as pessoas ricas se tornarão pedintes. O Srimad Bhagavatam, no canto 12, capítulo 3, verso 25, diz que, em Kali Yuga, as pessoas são predominantemente gananciosas, se comportam mal e não têm compaixão. Elas são propensas a se envolver em desavenças inúteis. Elas são desafortunadas e obcecadas com muitos desejos materiais. Quase todas as pessoas desta era se tornam bárbaras. Também se prediz que, à medida que Kali avança, daqui a centenas e milhares de anos, as pessoas não terão outra motivação além do prazer dos sentidos, girando em torno de comer, dormir e ter relações sexuais. Nesse sentido, o Bhagavatam, no canto 12, capítulo 3, dos versos 30 a 31, explica que na era de Kali predominam nas qualidades das pessoas as enganações, mentiras, preguiça, sonolência, intoxicação, violência, depressão, lamentação, desilusão e medo. Além disso, devido a essas qualidades negativas, as pessoas terão um pensamento encurtado, serão desafortunadas, gulosas, luxuriosas e muito pobres. As mulheres serão incastas e não terão interesse por assuntos religiosos. Elas se atrairão por vinho e carne. Quando o Kali Yuga inicia, elas recorrem a meios fraudulentos. E o Bhagavatam, em 12.2.6, detalha que a beleza dependerá de como as pessoas arrumam seus cabelos. Isso indica que durante esse período a que essa predição se refere, amigos, não haverá muito o que se fazer para se embelezar, como maquiagens, cremes de beleza e joias. Então, atenção, amigas, não se percam, não vacilem, não se distraiam com essas coisas nessa vida, porque senão vamos permanecer nesse plano material até chegar a um momento em que sofreremos fisicamente de uma maneira bem lamentável. E naquele tempo não vai haver nenhuma maquiagem, joia ou creme de beleza. O Mahanirvana Tantra 1, de 37 a 50, e no 4, no verso 54, descreve que os homens terão aversão pela religiosidade. Serão loucos com orgulho e descontrolados por atividades pecaminosas. Eles serão luxuriosos, cruéis, rudes, enganadores, viverão pouco, estarão sempre doentes e pobres. Na tentativa de satisfazer seus desejos, eles se ocuparão em muitos atos e hábitos perversos e prejudiciais ao corpo, à saúde e à existência.
Assim, atormentados por doenças e sofrimentos, eles serão feios, fracos, baixos e egoístas. Eles também serão maliciosos, afeitos a brigas, depravados, covardes e desavergonhados em seduzir as esposas de outros homens. E irmãos e companheiros se atacarão por coisas triviais. E irmãos e companheiros se atacarão por coisas triviais. Podemos ver claramente como as atividades mencionadas estão acontecendo atualmente e aumentando. Em qualquer cidade grande, uma das principais causas de assassinatos são brigas entre familiares e amigos por problemas ridiculamente simples. Outros crimes também são causados porque as pessoas não têm restrições sexuais, ou por tentativas de seduzir esposas ou namoradas de conhecidos, ou por roubarem drogas e mercadorias dos outros. Tais atividades geralmente resultam em confusões, brigas, violência doméstica e assassinatos. Tudo isso porque, como foi declarado, algumas pessoas estão enlouquecendo com seu orgulho e se tornando avessas aos princípios morais básicos. Então, estamos falando aqui da perda total da moralidade, da imoralidade, de atos, na verdade, amorais. Já vemos em vários países o que o machismo, a misoginia fazem. Vemos o aumento de assassinatos por crimes domésticos dentro de casa, principalmente de homens matando suas esposas em vários países, o que aumentou terrivelmente após a pandemia com o vírus SARS-CoV. Após 2019, 2020. O Vishnu Purana 4.24 diz que as pessoas substituirão o aprendizado por suposições e sentirão muito orgulho das posses mais insignificantes. Além disso, no capítulo 38, todas as pessoas nascerão shudras ou em posição inferior, e não haverá a execução de cerimônias védicas ou adorações. Um motivo para todos nascerem em tais condições ou com tal consciência é que na era de Kali, amigos, as crianças geralmente nascem por acaso, sem a execução de nenhum processo purificatório, e já vemos que isso já acontece. Os processos purificatórios védicos são conhecidos como samskaras, que começam desde o período da gravidez ou a cerimônia de doar o sêmen. Esses processos ajudam a dar uma consciência mais clara aos pais e ao processo de concepção, para que uma criança altamente evoluída possa entrar no útero. Mas atualmente, em Kali Yuga, as pessoas fazem sexo sempre que sentem vontade, ou mesmo quando estão intoxicadas sob a influência de drogas ou álcool, ou quando estão com raiva, medo, agitadas, deprimidas, desequilibradas emocionalmente ou em estado pior. Isso significa que a criança é concebida sob a influência da consciência dos pais, que geralmente propicia o nascimento de crianças confusas, iradas e hostis, que posteriormente atormentarão os outros com seus hábitos e modos incivilizados. Quem não conheceu, né, amigos? Ainda já nesta vida, crianças assim, completamente hostil e incivilizada. Quem não conheceu uma em total desequilíbrio, refletindo a consciência de seus pais? Mesmo bebês saudáveis se tornam deformados ou mentalmente deficientes devido aos hábitos pouco saudáveis ou abomináveis das mães.
Nós já vimos, inclusive, um bebê nascer com a perna quebrada por causa das brigas que os pais tinham enquanto a mãe estava grávida. Isso apenas multiplica os problemas da sociedade, pois quando tais crianças crescem, elas geralmente produzem mais crianças como essas, com mentalidades inferiores, perpetuando os mesmos problemas. Assim, a população da Terra se torna mais problemática, intelectualmente deficiente e desprovida de espiritualidade e moral. Agora vemos como o Kalkipurana, em 1:22 a 24, explica por que isso acontece e que tais pessoas são apenas agentes da personalidade de Kali nesta era. Abre aspas. Todos esses parentes, agentes de Kali, a personificação da era de Kali, são os destruidores dos sacrifícios, que são os rituais religiosos. Já explicamos que os sacrifícios não são a matança de animais, já explicamos isso. São orações, o sacrifício de rezar, os mantras, fazer as adorações a Deus. Então, todos esses agentes são os destruidores de todos esses rituais religiosos, do estudo dos Vedas e da caridade, pois transgrediram todos os princípios védicos da religião. Eles são reservatórios de agitações mentais, doença, velhice, destruição dos princípios religiosos, sofrimento, lamentação e medo. Fecha aspas. Peço desculpas por comentar no meio dessa citação. Normalmente eu não comento no meio, para não confundir com o texto original. Então, prosseguindo, abre aspas. Encontram-se os descendentes de Kali vagando por todos os lados no reino de Kali, destruindo a população do mundo. Eles são desviados pela influência do tempo, naturalmente muito agitados, cheios de desejos luxuriosos, extremamente pecaminosos, muito orgulhosos e violentos com seus próprios pai e mãe. Mesmo os 2 vezes nascidos entre eles, aqueles que receberam iniciação espiritual, são desprovidos de bom comportamento. Não observam a etiqueta apropriada e sempre se ocupam a serviço daqueles de classes baixas e incultos. Fecha aspas. Isto no Kalkipurana. Assim declara-se com clareza, amigos, que por as pessoas serem cada vez mais ateístas, praticamente não há outro destino para a sociedade, exceto a desorientação e a degradação. No Bhagavata Mahatmya do Padma Purana, dos versos 28 a 36, o grande sábio Narada Muni apresenta outra explicação sobre o que esperar do tipo de pessoa que habitará a Terra durante a era de Kali. Ele declara que não encontrou nenhuma felicidade ou paz enquanto visitava lugares sagrados neste planeta durante a era de Kali. Não há veracidade, pureza mental e corpórea, compaixão ou generosidade com os pobres. As pessoas são avaras e se dedicam apenas a encher suas barrigas. Elas mentem constantemente. Por ganância, as pessoas vendem as próprias filhas. Há brigas constantes entre marido e mulher. Os eremitérios e lugares de peregrinação são controlados por estrangeiros. Os vizinhos e invasores da Índia não arianos e não dármicos. E muitos templos foram ou serão destruídos por essas pessoas maliciosas. Não haverá yogis
pessoas que atingiram a perfeição espiritual, almas iluminadas, nem ninguém executando atividades corretas. Todos os caminhos espirituais serão consumidos pelo fogo de Kali Yuga. Os Brahmanas vendem o conhecimento dos Vedas para se sustentar e as mulheres ganham a vida com a prostituição. Amigos, é o próprio Narada Muni, filho de Brahma, que é livre, que viaja por todos os universos e planetas livremente, que está dizendo, ele viveu por todos os ciclos de Kali Yuga, não é só um ciclo de Kali Yuga, nós já explicamos que existem vários ciclos, que nós estamos na 28ª Kali Yuga, pelos meus estudos. E peço desculpas por qualquer erro. Mas eu li em livros que estamos na 28ª. Outros dizem, na verdade, que os textos divergem e que, na verdade, teve até muito mais do que 28. Então, Narada Muni já circulou vários ciclos completos. Então, um é Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga. Este é um ciclo. Narada Muni viu todos e ele fala aqui, ele declara que ele não encontrou nenhuma felicidade ou paz enquanto visitava lugares sagrados neste planeta durante a era de Kali. Aqui também é citado sobre as invasões na Índia e que estão acontecendo. Os invasores da Índia não arianos e não dármicos. E eu vou fazer ainda talvez uma playlist específica para explicar a história da Índia, o que na verdade aconteceu. E todas as deturpações e mentiras que foram impostas, espalhadas pela própria colonização inglesa, querendo justamente exterminar toda a cultura védica e se apropriar, na verdade, da cultura védica. Quantas coisas foram espalhadas erradamente, né? Como, por exemplo, a criação da matemática, algoritmos e etc., né? Sendo que os próprios árabes afirmam que não foram eles que criaram, que eles pegaram da Índia e depois aprimoraram, que a origem é lá, né? Então, pode ser uma playlist muito interessante, coloque aqui o seu comentário no SoundCloud, ou coloque seu comentário no YouTube para eu saber sobre o que você quer ouvir. Então, prosseguindo sobre essa parte forte aqui. Aqui podemos ver que outra profecia já foi cumprida a respeito da invasão da Índia pelos não-arianos, que já destruíram muitos templos védicos. A Índia é uma terra com inúmeros templos e eremitérios. Podem-se encontrar muitos lugares sagrados que estão conectados com os passatempos do Senhor, com muitos de seus inúmeros avataras ou encarnações que apareceram na Índia. Ainda assim, houve esses invasores que não se importaram com a cultura e arruinaram ou destruíram muitos desses templos tão belos e importantes. Atualmente há também muitos movimentos políticos na Índia, como o comunismo, bem como outras formas de religião que não têm consideração pela cultura espiritual e pelos lugares e templos sagrados da Índia, e que não se importam nem ajudam financeiramente com a manutenção de tais lugares. Eles podem até mesmo tentar espalhar propagandas para convencer as pessoas de que a cultura védica deve ser evitada ou não é mais benéfica. Isso é meramente outra desavença baseada no modo da escuridão para esconder os níveis mais profundos de conhecimento espiritual, para que nenhuma religião seja superior à outra. Esse é mais um lembrete de que, se as pessoas não assumirem a responsabilidade de conservar sua compreensão espiritual, consciência e tradições, as oportunidades futuras desaparecerão com o avanço da era de Kali. Então, Narada Muni diz ainda, amigos, que na era de Kali,
a conduta correta, o caminho de progresso espiritual e todo o ascetismo desaparecerão. As ações maliciosas e a malandragem são tão comuns que as pessoas são réplicas de demônios, tais como a Gassura, como descrito no Srimad Bhagavatam. Nesta era, os homens honestos são ignorados e rejeitados, e os homens injustos são eufóricos e dominantes. Ano após ano, este planeta gradualmente se torna um fardo para o Senhor. Não há nenhum sinal de boa fortuna a ser visto, amigos. Os homens negligenciam tais coisas como a devoção a Deus, a iluminação espiritual e o desapego dos prazeres sensuais, estando cegos pelo amor à gratificação dos sentidos. Então, Narada Muni fala sobre isso no Padma Purana 1, nos versos 57 a 62. Além disso, abre aspas, quando a era de Kali chegar, os homens abandonarão seus amigos e parentes, servos e seguidores, deixando seus países, direções, cidades e vilas que ocupavam. Os homens, um após o outro, buscarão novas moradas, fecha aspas, no Mahabharata, no Vanaparva, 190, de 85 a 87. Lembrando que o Vanaparva é o tomo, o volume do Mahabharata, que chamam todos Parvas, que foi falado pelo Bhishmadeva antes de deixar o corpo, no meio da batalha de Kurukshetra. Vemos aqui que mesmo quando as pessoas desta era tentam encontrar um lugar decente de paz para morar, elas são forçadas a vaguear pelo mundo enquanto lutam para sobreviver. O Brahma Vaivarta Purana, no Prakritikanda 7, versos 31 e 32, 35 e 36, no verso 39 e 41, fornece mais detalhes sobre isso, dizendo que as pessoas falarão coisas maliciosas e serão maldosas umas com as outras, e seguirão o caminho errado da existência humana. Nós vemos isso acontecer, né, amigos? Com amigos, pessoas que consideramos amigos e entes queridos e familiares. Quanto que as pessoas se ofendem, quanto que as pessoas se desrespeitam e se criticam e são maldosas. Nós não vemos isso acontecer? Estes versos do Brahma Vaivarta Purana dizem que algumas das cidades e vilas não terão habitantes e terão uma aparência terrível. Em outras, as pessoas habitarão pequenas cabanas. Assim, o panorama das vilas será similar ao das cidades, pobres e caóticas. As pessoas de classes baixas serão honradas na cidade, enquanto os ricos e corajosos se tornarão arrogantes, sem interesse em ajudar os pobres. Em outra parte, este mesmo livro diz: o motivo para isso é que aqueles de castas superiores se ocuparão em trabalhos degradados e recorrerão a falsidades, trapaças e maldades. Apesar disso, serão considerados honestos meramente pela aparência. Dessa forma, as pessoas pecaminosas serão consideradas civilizadas. Os enganadores serão vistos como autodisciplinados e as mulheres perversas serão tidas como castas. Um outro verso é dito: aqueles com pouco conhecimento serão considerados intelectuais, e os trapaceiros solicitarão adoração para si mesmos. Todos os homens e mulheres terão a estatura de anões. Começamos a chegar em partes mais sensíveis. Devido à consciência das massas em Kali Yuga
e os efeitos que isso tem nelas. Posteriormente, em Kali Yuga, as mulheres atingirão a puberdade aos 8 anos e passarão a menstruar nessa mesma idade e também a engravidar. Ao final de cada ano, elas darão luz a filhos e estarão velhas aos 16 anos. O Brahma Vaivarta Purana, no Krishna Jamna Kanda 90, versos 41 e 42, 47, 52, 58 e 62, descreve ainda que as pessoas serão perturbadas por ladrões e outros criminosos. Mentir será uma atividade comum entre todas as pessoas. Todos farão suas vontades. Sendo devotadas apenas às suas barrigas e genitais, as pessoas serão gananciosas, degradadas, atormentadas por doenças e vestidas em trapos. É a natureza deste yuga que as pessoas se tornem ladrões, assaltando gananciosamente a riqueza dos outros e repelindo a ideia de trabalhar para conseguir o que querem. Desprovido de templos, o mundo se tornará um lugar assustador. Todos serão gananciosos. As mulheres não serão belas nem desejáveis. Elas adorarão brigar. Os homens não serão bonitos. Todos os seres humanos serão impiedosos, ateístas e rudes. Nós lembramos, lendo aqui, amigos, que Swami Prabhupada disse isso, né? Swami Bhaktivedanta Prabhupada disse que nessa era de Kali Yuga, todos nós éramos criminosos. E aqui diz. Então, para alguns, essas descrições podem soar muito negativas, muito obscuras. Outros podem achar que as coisas nunca ficarão tão ruins assim. Contudo, apesar disso, essas descrições apresentam a tendência geral dos eventos que acontecerão em Kali Yuga. Já ouvimos falar muitas vezes sobre moradores das zonas rurais da Índia, Nepal, Tailândia, etc., que vendem suas filhas. Seja voluntariamente, seja porque foram enganados, iludidos na esperança de que elas teriam uma vida melhor em outro lugar, para depois descobrir que elas haviam sido vendidas para prostituição forçada. Essa é a profecia no Padma Purana declarada, que acabamos de ler. Quanto mais as pessoas se inclinam às questões materiais e aos prazeres corpóreos, mais elas se tornam insensíveis e perdem de vista sua natureza espiritual, bem como o discernimento entre o que é certo e errado. Presas a este rumo do destino, elas continuarão aumentando seu descaso para autoridades, elas continuarão aumentando seu descaso pelas autoridades espirituais e perderão os padrões morais e sua piedade, para não falar da etiqueta social. Assim a vida se tornará mais difícil, desagradável e infernal. Amigos, eu leio, tento ter uma leitura cadenciada e bem clara, para que pessoas de outras línguas que estão acompanhando consigam entender o que eu estou falando. Porque o YouTube hoje faz uma tradução automática para qualquer língua. Se a gente fala muito rápido, misturam todas as palavras e a tradução sai toda errada. Então eu procuro ter, eu já falo meio assim, mas eu procuro ter mais cuidado ainda ao fazer leituras e ao falar, para que a tradução que a pessoa que não entenda o português, que esteja lendo neste momento, consiga ter acesso às palavras e ao texto o mais exato possível, ainda mais que usamos muitos termos em sânscrito, que é muito difícil de ser
alterado pelo tradutor, mas as pessoas que são devotas já, de ouvir o som, já conseguem identificar qual é o livro exato que a gente está se referindo, mesmo que a tradução saia deformada. Vamos falar agora, ler e comentar sobre as fraudes que ocorrerão nos negócios, o que ocorrerá com as posições sociais, o dinheiro e muito mais. As profecias no Srimad Bhagavatam, no canto 12, capítulo 2, verso 25, declaram também que à medida que Kali Yuga avança, apenas a riqueza será um indicativo do bom nascimento, comportamento e das qualidades de uma pessoa. Se alguém quiser justiça em algum procedimento legal, isso dependerá do seu poder financeiro. O sucesso nos negócios dependerá de fraudes. A posição social será baseada no poder aquisitivo, o qual dependerá, obviamente, da sua habilidade em enganar os outros. A hipocrisia será considerada uma virtude. Essas predições mostram que todas as qualidades virtuosas serão negligenciadas e consideradas obstáculos para ser bem-sucedido na vida. Com o tempo, à medida que Kali Yuga se desenvolve, as qualidades virtuosas serão descartadas. Todos os negócios serão absolutamente cruéis. E exibições de ataques irrestritos aos adversários serão aceitáveis, como já acontece na política atualmente. Vale tudo será uma tática comum nos negócios. A única forma de conseguir qualquer justiça com a lei será possuir dinheiro para pagar um advogado melhor do que o advogado de seu oponente, ou para subornar os juízes, que também serão corruptos e seduzidos pelos métodos desleais em Kali Yuga. Assim, se você estiver no seu direito, ou tiver uma boa ideia de negócios ou uma boa operação comercial, você pode ser violentamente atacado sem a menor chance de conseguir justiça, se não possuir dinheiro o suficiente. O Vishnu Purana 4.24 confirma isso e declara que o sucesso nos negócios será baseado na desonestidade, e a justiça nas cortes será possível somente por meio de mentiras e trapaças. Também se descreve no Mahabharata, no Vanaparva 190.75, abre aspas. Os mentores, empobrecidos pela falta de riquezas, serão desconsiderados pelos homens. Amigos e parentes desempenharão ofícios amigáveis apenas para enriquecer. Fecha aspas. Com o avanço de Kali Yuga, a moral no campo dos negócios diminuirá. Além disso, não haverá direitos humanos para proteger os inocentes ou indefesos. Não haverá proteção para os trabalhadores e empregados. Não haverá sindicatos. As leis serão inúteis e ignoradas. Se houver sindicatos, eles serão tão corruptos quanto os políticos. Trabalho escravo e trabalho politicamente forçado serão comuns. Governantes e policiais não farão nada para impedir isso, pois terão sido subornados para não fazerem nada. O Mahabharata no Vanaparva 190.30 e 54 explica ainda que em Kali Yuga as pessoas terão uma inclinação comercial, mas devido às proporções falsas, os compradores serão enganados em relação ao que lhes é devido. Além disso, o Srimad Bhagavatam, canto 12, capítulo 3, verso 35 e 36, também explica que os homens de negócios ganharão dinheiro
enganando outros comerciantes em negócios pequenos. As pessoas se dedicarão a qualquer ocupação infernal ou degradada, mesmo quando não for um período difícil. Qualquer coisa será aceitável, independentemente de quantas mentiras e enganações estiverem envolvidas. Além disso, os trabalhadores ou servos abandonarão seu patrão, caso esse perca suas riquezas, mesmo se ele for um patrão muito bom ou qualificado. Por outro lado, os patrões esquecerão qualquer servo que não seja capaz de prover serviço, sem considerar o quanto o servo tenha se dedicado. Similarmente, descreve-se que as vacas também serão abatidas ou ignoradas quando não puderem mais fornecer leite, como se verifica no Vishnu Purana 4.38. Isso, amigos, indica a natureza desprezível da exploração de animais. Obtemos leite dessa maneira, e uma vez que isso não seja mais possível, simplesmente abatemos o animal. O Padma Purana 7.26, de 28 a 24, declara que todos os homens darão presentes ou favores àqueles que os obrigarem. Subornos e desonestidade se tornarão um meio de vida. Isso também significa que todas as pessoas que buscam poder ou riqueza devem ser escravas daqueles que proporcionam esse poder e riqueza. Além disso, declara-se que em Kali Yuga, valendo-se da afeição pelos amigos, as pessoas mentirão ou farão falsos testemunhos aos outros. Elas serão completamente hipócritas. As pessoas mentirão e falarão dos erros daqueles que elas não gostam. Criticarão os outros em sua ausência, mas falarão bem deles quando estiverem presentes. E as pessoas usarão palavras afetuosas apenas enquanto seus objetivos pessoais não forem bem-sucedidos. Eu mesma, amigos, como advogada, quantos testemunhos falsos eu vi, quantas situações de pessoas mentindo, todos nós vimos, não é verdade? O Brahma Vaivarta Purana, Prakritikanda 7, 50 e 51, diz, abre aspas, todas as pessoas se valerão de mentiras e furtos como forma de subsistir. Todas as pessoas se satisfarão com atos violentos e com a matança de outros seres como meio de subsistência. As crianças de castas superiores também recorrerão a métodos pecaminosos, demonstrando que não há sentido em seus status. Fecha aspas. O mesmo Brahma Vaivarta Purana, no Prakriti Kanda 7, versos 42 a 45, diz, abre aspas, na era de Kali, algumas mulheres serão estéreis, e pessoas de todas as castas venderão suas filhas. A mãe, as mulheres e as noras estarão sempre ocupadas, se sustentando por métodos desonestos. Os homens também subsistirão através dos amigos de suas filhas e irmãs. Na era de Kali, as pessoas darão tudo em nome do Senhor, e apenas para destacar sua glória ou status social, doarão seus pertences para a caridade. Contudo, depois de repensar e por arranjos desleais, pegarão tudo de volta. Fecha aspas. Eu vou ler de novo. Na era de Kali, as pessoas darão tudo em nome do Senhor, e apenas para destacar sua glória ou status social,
elas doarão seus pertences para a caridade. Contudo, depois de repensar e por arranjos desleais, pegarão tudo de volta. O Vishnu Purana 4.38 também declara que aquele que possuir muito dinheiro será o governante dos homens. Conhecemos alguns, não é mesmo? Os homens estarão inteiramente ocupados em obter riquezas, mesmo por métodos desonestos, que serão gastas tolamente na gratificação dos sentidos. E ninguém estará disposto a se desfazer da menor moeda que seja. Um homem poderoso e rico poderá se casar com jovens de qualquer raça ou tribo. E enquanto aqueles que possuírem carroças e elefantes serão considerados um raja ou grande homem, os fracos serão escravos. Esta última declaração parece indicar uma divisão crescente entre os ricos e os pobres, enquanto a classe média desaparece. A classe superior, determinada pelo poder financeiro, terá cada vez mais controle sobre as classes fracas e se aproveitará dessas à força. A história nos mostra que isso eventualmente leva a revoluções. Assim podemos entender que o caos na sociedade também aumentará em Kali Yuga. Amigos, eu paro este áudio por aqui e no próximo áudio nós falaremos sobre o desaparecimento da religião e trazendo informações ainda mais fortes e não secretas, mas que talvez sejam difíceis para encontrar pelas pessoas que não conhecem as escrituras védicas. E mesmo quem conhece, tem acesso a traduções e livros em inglês e em português, na sua grande maioria, elas não acessaram o Mahabharata, por exemplo, nunca leram. Nós temos uma playlist do Mahabharata que eu estudei inteiro, são 18 volumes, então muitas pessoas não leem, não têm esse interesse. Muitas pessoas não têm o Srimad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita, também não conhecem, não tem como acessar. São 19 volumes. Muitas pessoas têm muito menos acesso ainda a estes textos aqui, esses livros que são completamente inacessíveis para muitas pessoas que ainda se mantêm em sânscrito, alguns nem foram traduzidos, ou se foram apenas para o hindi ou para o inglês. Então, essas nossas leituras aqui são muito importantes, porque eu estou trazendo citações de livros e informações que são raras de encontrar, na verdade, infelizmente. Então, falaremos sobre o desaparecimento da religião e faremos então uma oração para terminar este áudio. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavana Neshvari Vishabhanu Suti Devi Pranamami Hare Priye. Ó meu querido Senhor Krishna, você é o amigo dos aflitos e a fonte da criação. A você que é adorado pelas gopis e por Shrimati Radharani ofereço minhas sinceras reverências. Ofereço meus respeitos à rainha de Vrindavana, Shrimati Radharani, cujo corpo espiritual é brilhante como ouro derretido. Você que se manifesta como a filha do rei Vrishabhanu é muito querida pelo Supremo Senhor Krishna. Até a próxima. Muito obrigada, Hare Krishna.